Bem, então agora nós continuamos, voltamos início ao nosso estudo, continuando a nossa reunião. Vivian, é contigo. Boa noite para todo mundo. Desculpa a falta de voz, eu tô bem rouca, por isso que eu tô botando sprayzinho toda hora, não spray. Mas espero que vocês me entendam. Como você falou, então, o tema do estudo é a amizade. E eu vou começar pedindo para vocês se movimentarem um pouquinho, todo mundo de pé. Quem estava no congresso da Jovem, que é virar pro lado direito e fazer a massagem do amigo que está ali. Como é que é? Olá, gente, com carinho, com amor. Todo mundo bem aí? Então vamos inverter agora. Faz a massagem do amigo que estava fazendo a massagem. Vamos agradecer. Bem devagarzinho. Ai, meu cabelo! Meu cabelo! Ai, meu cabelo! Então tá bom, gente. Só te esperando. Cadê no meio? Só te esperando. Então, como é que vocês se sentiram fazendo a massagem nos outros? Relaxado. Tava bom? Relaxado? Se sentiram confortáveis? Sim. Por que você se sentiu confortável? Porque é massagem. É massagem. Mas se você chegasse num grupo estranho onde não conhece ninguém, você se sentiria da mesma forma? Se pegaria e massagem uma boa ou não? Sim. Tem certeza? Você teve cara de pau? Teve cara de pau, né? Mas acho que a gente não se sentiria tão confortável, né? A gente se sentiu mais confortável porque a maioria se conhece, a gente é amigos, certo? Então, amizade é um pouco disso. Agora, eu queria ouvir um pouquinho de vocês. O que vocês entendem por amizade? Quem quer falar? São amigos que quase são irmãos. São irmãos, mas na fé, mas são pessoas que têm um laço de amizade. Amizade, tem laços de amizade. Ali fala o nome do outro. O que é um amigo? O que é um amigo? Assim fica mais fácil de responder. Eu acho que é uma pessoa que quer sempre muito, Uma pessoa que tu entenda que tu possa ter algo em comum com ela. Confia, vai estar sempre do teu lado. Algo em comum, né? alguém que te diz a verdade. Alguém que te diz a verdade. O que mais? Então, tá. Vamos ver então um pouquinho do que a Bíblia nos fala. Todo mundo está com a Bíblia aí? Que hoje a gente vai usar bastante. O celular não vale, é para folhear. É para folhear. Não vale o celular. Vamos por aqui. Isso aí, mas eu acho que eu vou dançar com o mas eu tenho que escrever mais os livros no celular também. Agora posso. Ai, Se eu tiver para todo mundo primeiro assim. Que vai ver. Não, tem um monte de gente. pega na frente então, bota no topo, por favor. Falta quanto? Que? Ó, pode pegar a minha não. 6 quilos. Quem não tem Bíblia, levanta a Quem não mão. tem Bíblia, levanta a mão. Ah, ok. Bora, tá sem também. Faltou depois ainda, Chico. Você não sabe contar. Nós vamos fazer assim, ó. Do John até aqui é um grupo. Tá. Da Isa até o Evandro é outro grupo. E do Schmitz até aí é outro grupo. Azul. Tá? Então assim, grupo de cá, eu quero que abra então Provérbios 18, 24. O grupo daí abre Provérbios 27, 9. E esse grupo aqui abre Eclesiastes 4, do 9 ao 10. Provérbios 18, 24. Vocês são Depois de Salmo. Ó, chegou a hora.
Quem quer... Aí o grupo já achou de vocês? Já. Alguém então? Não. Esse grupo. Então o grupo daí lê então para nós. Provérbios 27, 9. Alguém aí? Pode Quem olhar vai ver. Assim como os perfumes alegam a vida, a amizade sincera devemos para viver. Todo mundo ouviu? Ouvi. Tá, então agora o grupo daqui deu É o certo. 24, né? 18, 24. Algumas amizades não duram nada, mas um verdadeiro amigo é mais chegado que um irmão. Viu? Viu o último aqui? Eclesiastes. É melhor haver dois do que um, porque duas pessoas trabalhando juntas podem ganhar muito mais. E uma delas. Se uma delas cai, a outra ajuda a se levantar. Mas se alguém está sozinho, cai e fica em má situação, porque não tem ninguém para que ajude e se levantar. Então, acho que a Bíblia concorda com o que a gente tinha falado antes, né? Uma amiga que está do lado, que ajuda a levantar quando cai, alguém que nos traz alegria, que alegra a nossa vida, né? Então, assim, o que a gente tira de conclusão disso? Que a Bíblia incentiva as amizades e incentiva e apoia as amizades, porque é bom ter amigos, é bom ter alguém do lado, é bom ter alguém para nos ajudar e para nos alegrar e dividir também as nossas tristezas. E a Bíblia traz vários exemplos de amizade também, nós não fala só da amizade, mas ela traz exemplos de amizade. Então vamos abrir aí, todo mundo, Tiago 2, 23. Quem achar primeiro já pode ler. Tiago 2, 23. Achei. Mas é que o Thiago. Eu achei que ia trabalhar a Bíblia. É só que fica a Laura que ela sabe de cor. Não. 187. Página 187. Do Novo Testamento. Estava ali, lá. Eu também queria perguntar. Tá, John, tu disse que achou primeiro aí, vai. Eu falei. Lê pra nós. Assim aconteceu porque as escrituras sagradas dizem: Abraão creu em Deus e por isso Deus o aceitou. E Abraão foi chamado de amigo de Deus. Assim, Então Abraão foi chamado de amigo de Deus. Olha que honra, né, gente? Acho que ser amigo já é muito bom, mas ser chamado de amigo de Deus, o cara era bom, né? mas eu sou filho. A gente tem também outros exemplos. Abram aí João 11, 11. Qual é a Bíblia? João 11, Página 87. Vai, página 11. 87. Quem achou aí? Então lê pra nós. Jesus disse isso e depois continuou. Nosso amigo Lázaro está dormindo, mas eu vou lá acordá-lo. Nosso amigo Lázaro. Jesus também teve seus amigos, Lázaro foi um deles. E acho que todo mundo conhece a história de Lázaro. Ele diz ali, né? Nosso amigo está dormindo e eu vou lá acordá-lo. Na verdade, Lázaro estava morto, tá? Jesus foi ressuscitá-lo, né? Quem não sabe essa história vai numa igreja cristã amanhã. Jesus chorou por Lázaro. Jesus chorou por Lázaro. A gente chora quando um amigo nosso morre, né? Mas eu dei pra dar esse presente. Aí, ó, a gente tem até desenhos. Mas então, Jesus então também teve amigos, né? A gente tem outras histórias, eu não vou pedir para abrir porque são um pouco mais longas, mas, por exemplo, tem a história de Davi e Jonatas, que eles se tornaram grandes amigos. E Jonatas foi até contra o próprio pai para defender Davi. Né? E acho que isso é um exemplo de amizade muito forte, porque o pai de Jonatas quis matá-lo, né? E ele foi contra o próprio pai para defender um amigo. Tem também a história de Ruth e Noemi. Ruth e Noemi, que ela ficou ao lado da sogra, depois que os filhos já tinham morrido. Ela não tinha por que fazer isso, ela podia ter ido embora como as outras foram, ela não foi, ela ficou ao lado. Isso é um dos exemplos de amizade que a Bíblia nos traz. Mas o que significa a palavra amigo? Quem sabe? As origens da palavra amigo.
Ninguém nunca ouviu falar? Existem algumas hipóteses, tá? Nenhuma é certa, mas a gente encontra algumas referências. Por exemplo, que ela viria do latim amico, que vem derivado de amore, então relacionado ao amor, ou de anime custas, que seria um guardador de alma. Um amigo seria um guardador de alma. Outra hipótese então, que vem do grego, que seria o a sem um ego, né? Traduzindo seria se identificar com alguém que você ama tanto quanto a si mesmo, mas que não é você. Seria um outro você. Né? E no inglês a gente tem duas palavras, friend, que vem da mesma raiz de freedom. Laura, que falou inglês, o que são as palavras? Liberdade. Quer dizer, vem da mesma raiz. Quer dizer, o amigo vem da mesma raiz da palavra liberdade. Quer dizer, alguém com quem você se sente livre e confortável, como a gente se sentiu na hora da massagem, porque a gente está entre amigos. E no dicionário de sinônimos, nós temos algumas palavrinhas relacionadas à amizade, que seria afeição, afeto, amor, apego, apreço, benevolência, camaradagem, simpatia, ternura, cordialidade, estima e fraternidade. Tudo isso está relacionado com a amizade, certo? Certo. Alguém escolhe? Tem mais alguma palavra para relacionar? Não? Então a amizade só traz coisa boa? Não. É isso? Não traz, mas digamos que nem sempre tu vive só coisas boas. Por exemplo? Ah, tu tá numa ruim lá e teu amigo tá do teu lado. Tá, mas ele está fazendo uma coisa boa. Ou ao contrário, no caso. Ele toma uma ruim e o cara não tá nem pra ti. Porque você tá na pior. Ele é teu amigo igual? Não. Briga com os teus amigos. Por que briga com os teus amigos? Muito fúteis, motivos muito fúteis. O que mais que a amizade pode trazer de ruim? Opiniões diferentes. Mais alguém? Alguém teve alguma situação assim com um amigo? Ou que talvez deixou de ser amigo? A Daniela já se evitando. Então, amigo de verdade nunca deixa de ser amigo. Será? Mas não existem aquelas amizades de colégio que você nunca mais encontrou a pessoa. Tu disse que aquela nunca vamos separar aí no outro lado, não passa na rua assim. É 15 anos. 15 anos. Tipo, aí de repente você olha assim, caramba, como é que eu era amigo dessa pessoa? Mas por que isso acontece, gente? Por que a gente às vezes se afasta, briga? Pensamentos diferentes. Por serem pessoas com personalidades diferentes. Às vezes as pessoas procuram si mesmo no outro, né? E a outra pessoa é diferente. E por isso às vezes a pessoa quer ser amiga dela. Não conheceu diferente. Querer aprender o que é isso. Tá, e se um amigo faz uma coisa que tu não gostou pra ti? Mas é sacanagem. Aí eu olhei porque eu posso montar uma sopa de Isso nunca aconteceu com vocês? Um amigo nunca fez pra vocês algo que vocês não gostavam? Vem aqui, lugar. E a Jéssica, ela é bem... Então, essas coisas que acontecem, às vezes se afastar e tudo mais, principalmente quando a gente é magoado ou a gente magoou outra pessoa, né? Isso acontece porque a gente é pecador. Nós temos a condição de pecadores e nossos relacionamentos são falhos. Seja um namoro, uma amizade, ou no relacionamento com a nossa família, a gente falha, porque a gente é pecador, a gente faz coisas mesmo que a gente não quer, certo? Nem sempre aquele amigo queria te magoar, mas ele fez aquilo porque ele fez e às vezes nem se deu conta que ia magoar. Né? E isso acaba acontecendo nos nossos relacionamentos, inclusive na amizade. E aí vocês falaram, né? Quem é que nunca se afastou de um amigo, nunca brigou, ou nunca divergiu numa opinião que pode levar a uma briga mais séria. Né? Mas Deus nos mostra um caminho para resolver isso. Então abram aí Colossenses 3:13.
Ele vai ler pra nós. Vai lá, Isa. Não fiquem irritados uns com os outros e perdoem uns aos outros. Caso alguém tenha alguma queixa contra outra pessoa, assim como o Senhor perdoou vocês, perdoem uns aos outros. Então, o que Deus nos diz para quando um amigo nos magoa? Perdoa. Ele não diz pra gente terminar a amizade, né? 70 vezes 7. Qual é o resultado? Já esqueceu. Não. 990. Seria assim. Mas tem que falar na continha da vez. Mas não é só 490 vezes, gente. É sempre, tá? Jesus queria dizer que a gente tem que sempre perdoar. Não é se afastar desse amigo, não é brigar com esse amigo, é perdoá-lo. Assim como ele também tem que ouvir essa palavra e nos perdoar quando a gente nos magoa, né? E esse exemplo de perdão vem de quem? Quem é que deu esse exemplo de perdão? Jesus, né? E ele morreu para nos salvar dos nossos pecados, para nos dar o perdão, né? Então, para ter uma amizade assim forte, de verdade, como vocês falaram, que amigo de verdade é para sempre, a gente precisa se espelhar nesse amor de Cristo. A gente precisa perdoar, a gente precisa amar, né? E aí vocês abram lá João 15, 13 e 15. Do 13 ao 15. Nossa, 7 anos. Vai, Vanessa, nós então. É 13 mesmo. 15 do 13 ao 15. 15 do 13 ao 15. Tá. É muito 15. Ó, tá aí. Ninguém tem mais amor pelos seus amigos do que aquele que dá a sua vida por eles. Vocês são meus amigos que fazem o que eu mando. Eu não chamo mais vocês de empregados, pois o empregado não sabe o que seu patrão faz. Mas chamo vocês de amigos, pois tenho dito a vocês tudo o que eu ouvi do meu pai. Então, acho que aí resume toda a questão de uma amizade, né? Primeiro, que a gente tem que se espelhar nesse amor de Cristo, que ele morreu pelos seus amigos, né? E quem são esses amigos dele? Todos nós. Somos nós, olha só, né? A gente falou no início, Abraão foi chamado amigo de Deus, mas a gente também é. Nós somos amigos, Cristo nos declara isso. Nós somos amigos de Deus, né? De Jesus. E esse amor, essa amizade, ela é o nosso exemplo. Se a gente quer ser um bom amigo, a gente tem que se espelhar nessa amizade, né? Essa amizade que ele tem para com a gente, quer dizer, um amor, no perdão, tem que estar sempre junto. Daí a gente vai ter amizades verdadeiras. Então a gente não vai conseguir ter nem base para ser um bom amigo, certo? Alguém discorda? E aí a amizade, então, depois que a gente tem uma amizade forte, ela tem dois focos. Dois focos não, duas linhas para ser seguidas, vamos dizer assim. Uma delas é uma oportunidade para a gente testemunhar. Quer dizer, a gente só tem amigo dentro da igreja? Não, né? A gente tem amigo lá fora, a gente tem amigo que nunca ouviu falar de Jesus, certo? E ali a nossa amizade pode servir para fazer testemunho, para falar, né? Para convidar para vir para a juventude. Então abram aí, não, vamos dividir de novo. Esse grupo aqui vai abrir Provérbios 27, 17. Qual que é esse capítulo? Não, 27, 17. O grupo aqui do meio vai Provérbios 27, 5 a 6. E o grupo daqui vai abrir Provérbios. Ah, não, deixa eu fazer. Vou deixar vocês sem isso. Vou deixar vocês sem isso por enquanto. 27, 17. E o do meio é o 27, 5 a 6. Palmito? Lê o que você tem para nós. As pessoas aprendem umas com as outras, assim como o ferro afia o próprio ferro. Bem. Quer dizer, amigo serve para quê? Para nos ensinar, né? Para amigo a gente conviver. E o que a gente tem para ensinar de bom para quem não conhece Jesus? Fala dele, ensinar da palavra dele, certo? E o outro grupo, o que trouxe para nós? Quem vai ler? É a melhor crítica, assim sempre. É a melhor crítica franca do que o amor sempre dá crítica. O amigo quer nosso bem mesmo quando nos fere.
Mas, quando o inimigo disser a você, tome cuidado. E o que a gente vai fazer quando a gente vê um amigo nosso em perigo? Quando a gente vê um amigo nosso fazendo algo que não é legal. Chega aí, cuidado. Ele consegue. Ele tenta falar a coisa certa pra ele fazer. Falar a coisa certa. E se a gente estiver fazendo uma coisa errada, o que o nosso amigo deveria fazer? Apontar o caminho certo, sabe? Certo? Certo. Então, quando um amigo nos critica, e vocês falaram, fala sempre a verdade. Às vezes não é fácil ouvir a verdade, né? Se a gente está fazendo uma coisa errada, a gente não está vendo que a gente está fazendo uma coisa errada. Então, se um amigo, uma pessoa chegar e disser para vocês que vocês estão no caminho errado, não fiquem bravos com essa pessoa. Vocês têm que ouvir essa pessoa. Vocês têm que dar atenção, porque ela está sendo amiga. De verdade. Ela não está incentivando para o caminho ruim, ela está tentando corrigir. E a mesma coisa quando a gente faz isso. Tá? A gente vê um amigo nosso lá que está no caminho do mal e a gente tentar ajudar, esse é o nosso dever, certo? Mesmo que ele vai ficar bravo com a gente, mesmo que ele não vai entender, porque isso também é uma forma de testemunhar, certo? Abram aí agora João 17, 13. E agora estou indo para perto de ti, mas digo isso enquanto estou no mundo, para que o coração deles fique cheio da minha alegria. Falar para os outros da nossa. Qual é a nossa alegria? A nossa salvação através de Jesus Cristo, né? Então, a amizade serve para isso, para a gente dividir as alegrias e compartilhar as tristezas. E também para que sejamos moldados e corrigidos também. Deus também pode usar nossa mente para nos indicar um caminho certo que a gente pode estar indo pelo caminho errado. Né? Então agora vamos fazer uma dinâmica. Esse grupo aqui vai abrir 1 Coríntios 15, 33. Esse grupo aí vai abrir Provérbios 13, 20. E daqui eu quero os dois gêmeos de fé. Os dois gêmeos é óbvio, são dois, né? Tudo bem. Peraí que eu pego o meu aqui. Tá, aqui então, 1 Coríntios 15, 33. Beleza? Lá foi Provérbios 13, 20. Tá, puxa uma da cadeira de vocês. Tá, primeiro assim, vamos lá, lê esse grupo aqui, o versículo de vocês. Não se engane, as más companhias estragam os bons costumes. E lá? Que isso? Calma aí. Quem anda com os sábios será sábio, mas quem anda com os tolos acabará mal. Então, o que acontece quando a gente anda com gente que não é cristã, ou talvez não é tão do bem quanto a gente pensava? Eu quero que um de vocês dois suba na cadeira. Um dos dois. Eu posso subir? Um dos dois sobe. O outro fica embaixo. A pessoa é bonita. Agora quem é na frente? O que eu quero? Eu quero que tu traga ele pra cima da cadeira. E tu traga ele pro chão. Ou ele vai pra cima, Vai. eu tenho que ficar em cima e tem que ficar embaixo. Não. Vai, vamos ver. Vai, puxa. Não, puxar pela mão, né? Não voltou. Pela mão. Puxa. Ai, que aquele. É gravidade. Aí se tivesse duas cadeiras, eu mandava na tua cabeça. Segundo eles, acabou? É verdade.
Nosso amigo está lá embaixo, longe de Jesus, nós estamos já mais pertinho, queremos puxar ele para perto. E aí a gente vai, se torna amigo dessa pessoa e anda com essa pessoa e quer trazer ela para perto de Jesus. É fácil? Não. Ou vai acontecer o que aconteceu na cadeira? Às vezes pode ser que tanto que o fã daquela pessoa, tu acaba desviando do caminho e saindo bater. Acho que Pode ser na cadeira. O que é mais fácil? Descer Ser ou subir? influenciado. O que foi mais fácil na cadeira? Descer, né? É sempre mais fácil de ser levado para baixo do que de ser puxado para cima. Sempre. É muito mais fácil. Então, quando a gente vai tentar testemunhar para o amigo, ou andar com quem não é sábio, como ferido na Bíblia, a gente tem que tomar muito cuidado, porque a gente pode acabar sendo levado ao invés de trazer essa pessoa para perto. E acho que ninguém quer isso, né? Então, a amizade ela é um meio de testemunho, é importante falar disso para as pessoas, mas a gente tem que tomar sempre muito cuidado com quem a gente está andando, tá? Para não cair. E a melhor forma de não cair, de não ser levado, é estando firmes na amizade, na única amizade que é perfeita, que é a amizade com Jesus. Ele nos chama de amigos, então ele é a nossa amizade perfeita. E se a gente tiver um relacionamento firme com ele, a gente vai conseguir ser melhores nas nossas amizades e ser mais proveitosos nas nossas amizades também. Podemos testemunhar, ajudar o nosso amigo, né? E por fim, vamos dar uma lida então em Provérbios 17. Não foi lido, Provérbios 17. Vários provérbios que a gente não começa a perder. Não? Então lembra da nova. Só é mais. Mais uma.